mesmo assim, o pessoal que está na imprensa, assim, acho que trabalha muito pouco nesse sentido, né? O que está me chateando um pouco, Codão, foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque através do meu Twitter, do meu blog também, eu fico chateado em ver que a nossa área está sendo muito invadida. Não que não deva ser, porque todo mundo que se diz capaz, tá? Mas hoje em dia, infelizmente, você vai num programa de reality show, você sai, a mulher ou ela é modelo, tá? Ou ela acaba virando o quê? Repórter. Ou o cara vira repórter. Não é assim. Trabalhar com futebol tem que trabalhar acima de tudo com responsabilidade. Que você mexe com paixões. Você mexe com torcedor. Você mexe com paixão do coração do torcedor. Um São Paulino, um palmeirense, um corintiano, um flamenguista, um botafoguense, enfim. O cara é apaixonado pelo seu clube de coração. E hoje em dia, infelizmente, está tendo muito atropelo. Eu acredito que está acontecendo muito atropelo. Qualquer um hoje é um apresentador de televisão, qualquer um hoje é um comentarista esportivo, qualquer um hoje, infelizmente, quem realmente. E tem muita gente boa dentro da nossa área que está desempregada. Isso que me preocupa. Me preocupa muito, muito. Eu sei da batalha que é para se entrar, o quanto o tempo que você despende para você se formar, mas para tudo você tem que ter um curso. E aleatoriamente estão jogando dentro da área esportiva, qualquer um, infelizmente, está matando o nosso lado profissional. Essa é a grande verdade, e está me chateando muito. E às vezes eu penso seriamente, Kodama, em até sair da área, porque o que eu vejo de absurdo é uma grandeza. Mas eu acho que assim, tem que continuar na área, né, Marcelo? Você não pode sair, não. Pessoas que estão aí na área, que fazem um trabalho sério, né, correto, e são profissionais, né, e tem que passar isso daí, né? Eu gosto de ouvir a Transamérica lá, que eu vejo o mestre Carmona lá, para mim o maior repórter de todos os tempos de campo, né? O Carmona, para você ter uma ideia, ele tem mais tempo de casa que eu de idade. E olha que eu vou fazer daqui 17 dias, eu faço 50 anos de idade. O Carmona foi agraciado esse tempo atrás no Pacaembu, com uma placa de prata, pelo reconhecimento, trabalho. O Carmona é excelente profissional. O Carmona é um dos veteraníssimos aí que estão na área. Ele, Vanderlei Nogueira. Tem muito cara bom, Ligeirinho, também da Rádio Tupi. Tem muita gente boa. Mas tem muita gente que está entrando também, que a gente chama pela porta do fundo. Isso é muito perigoso para o futebol e para a área jornalística esportiva. Mas tem muita gente boa também, nova, que está aí já. Nova sim, mas já está algum tempo já em reportagem. Não, tem muita gente boa, claro. Marco Belo, por exemplo. O Tomás Rafael, eu reputo ser o Tomás Rafael hoje, a enciclopédia, sabe, do futebol. O homem sabe tudo. O homem é muito bom. E não tem tanto tempo assim em relação ao tempo de casa de pessoal. Mas tem muita gente boa assim na área. O que está me preocupando não é a área do microfone em si lá dentro do gramado. Você sabe aonde que eu quero chegar. Tá certo. Então, mas o que eu citei assim é que assim, em relação à memória do futebol, né, basicamente assim, o único que eu vejo batendo insistentemente em relação à memória do futebol é o tio Milton Neves lá com que fim levou, né? E aí hoje que também um colega lá que está fazendo um trabalho legal lá em Londrina é o Rodrigo Linhares. Não, muito bom. Tem sempre entrevistado jogadores do passado e tal, né? E isso é uma coisa que eu valorizar acho o futebol em si, valorizar a história do futebol. Que o pessoal está esquecendo um pouquinho, né? Eu brinquei esses dias, eu fui passei por um restaurante, estava um colega meu, e ele quis me apresentar para um amigo dele. Olha, esse aqui é o Marcelo Lima, trabalha na Rádio Jovem Pan, está sempre ali, aquele que você vê de vez em quando na televisão, entrevistando um jogador. Aí o cara teimou, o cara fez quis fazer uma aposta comigo, através da Copa de 98. Eu falei, pô, aposta de Copa de 62, de 70, coisa e tal, de 98. Só que ele quis brincar e falou assim, então eu aposto uma caixa de cerveja com você, porque eu disse que havia acontecido aquele fato com o Ronaldo Nazário, ex-Corinthians agora, e que foi contra a França, que tinha perdido o Brasil de 3-0, e o episódio ocorreu antes desse jogo. Ele teimou comigo e não. Não era. Eu falei, poxa, mas você está de brincadeira, então. Eu falei, gente, se eu mexo com essa área e não estou sabendo, então, sabe, tá perigoso. E você tocou num assunto muito sério agora, Budama. Dentro do futebol, é muita leitura. Graças a Deus tem internet aí, tem um monte de coisa que hoje te dosa de uma série de situações para te deixar numa boa.
Mas tem muita gente que está faltando com a verdade, inclusive com compromisso ético profissional dentro da história do futebol brasileiro, dentro da história do futebol paulista, e se diz entendido do assunto. É perigoso. Essas pessoas estão indo embora, tipo Milton Neves, tipo Linhares, alguns no Rio de Janeiro que são muito bons também, tem muito profissional bom na área, mas essas pessoas estão deixando o campo justamente que está havendo essa invasão de pseudos jornalistas que estão invadindo essa área e matando a nossa história do futebol. Só aí. Mas vamos falar de futebol. Futebol, o que interessa. Né? Você acompanhou o jogo aí, o que você achou do Timão na quarta-feira? Empate suado com a Ponte Preta lá. Você fez o jogo ou não? Você acompanhou o jogo? Não, só acompanhei e digo mais. A Ponte Preta atual é o Juventus da década de 70 para o Corinthians. Há de se conversar o seguinte: mas o Juventus é um time pequeno, mas sempre impunha dificuldade quando enfrentava o Corinthians. Fosse no Pacaembu, no Morumbi, em qualquer outro lugar que se encontrasse Corinthians e Juventus, e vem acontecendo isso ultimamente. Mas aí o pessoal pode falar assim: poxa, Marcelo, mas no confronto, na história do confronto entre Corinthians e Ponte, o Corinthians leva nítida vantagem? Claro, o Corinthians é um time grande, é um time com 102 anos de história, e a Ponte Preta também é centenária, coisa e tal. Mas toda vez que cruza Corinthians e Ponte Preta, e não foi diferente na quarta-feira, a Ponte Preta saiu na frente, mereceu o resultado, o Corinthians partiu em busca de empate, conquistou através do Emerson Sheik nos estertores da partida, aos 45 minutos, mas foi um jogaço de bola. E a Ponte Preta só não está mais adiante na tabela, mais acima da tabela, porque ela teve alguns tropeços no começo da competição. Caso contrário, a Ponte seria uma séria candidata, não digo ao título desse Brasileirão, mas é uma disputa pelo menos da vaga da Libertadores, com certeza sim. A Ponte Preta e Corinthians e Ponte fizeram um excelente jogo, um jogo limpo, mas um jogo também que teve falhas de arbitragem, que eu achei que a Ponte Preta também foi prejudicada em determinados lances, mas foi um jogaço de bola. Mais uma vez o torcedor corintiano compareceu, apesar do horário das 19h30 ser um horário caótico aqui em São Paulo. O trânsito é caótico, é um horário de pico. O horário ideal seria o que eles não jogam, que seria às 20h45 ou 21 horas, que seria o ideal, mas eles, devido à televisão, coisa e tal, então eles colocam esse horário, mas deu quase 23 mil pessoas que viram um grande espetáculo. O Corinthians não está mais disputando pelo título, mas também precisa tomar cuidado para ver se não é atropelado pelo pelotão que vem lá de trás. E agora, faltando 14 rodadas para terminar o campeonato, abre o olho o Corinthians, que precisa de algumas vitórias sim. Não pense você, corintiano, que o Corinthians, só porque foi campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro, que está com risco de cair. Corre sério risco sim ainda. Precisa de mais 3, 4 vitórias para sossegar. Verdade, acho que foi um jogo interessante, né? A Ponte está complicando o Timão nos últimos jogos aí, né? Mas... Vide Campeonato Paulista, né? É. Tirou. Esse do Campeonato Paulista eu fiz, e a Ponte jogou um jogaço de bola. Eu acho que a Ponte jogou tudo que tinha que jogar nesses jogos diante do Corinthians. Nesses dois jogos. Aquele jogo que venceu no Pacaembu por 3 gols, e esse último agora no empate em 1 gol na quarta-feira. Jogando muito a Ponte Preta diante. Gilson Kleina é um excelente. Atenção, torcedor do Palmeiras. Peça o Gilson Kleina. Vai ver o que é treinador de futebol. Mas a torcida do Corinthians, muitos agradecem esse jogo do Paulista com a Ponte Preta lá. Que o Júlio César foi infeliz lá, falhando nos gols, né? Mas muitos torcedores agradecem esse jogo aí, porque aí assumiu o gol do Coringão. Né? É um azar do Júlio, né? Mas vamos assim. Agora, a Ponte eu acho que montou um time certinho, né? Tem um centroavante que não é centroavante para a seleção, mas faz a obrigação dele, que é fazer gols, né? O Roger. E o Marcinho, né? Que veio o Atlético, o Marcinho que passou pelo Corinthians, passou pelo Palmeiras. A Ponte tem um time bem montadinho, viu, Cordão? Tem um time bem montadinho, a Ponte está bem na competição. É um time que sabe muito bem, através do seu treinador, onde pode chegar. Não é limitado tecnicamente. Não é limitado tecnicamente. Individualmente, sim, tecnicamente, num todo, eu digo que não é limitado. Mas a Ponte Preta poderia sim estar numa posição bem melhor na tabela. Mas o Gilson Kleina soube concatenar bem as posições, colocar bem cada qual no seu devido lugar. Foi o que você falou. Agora eu digo mais.
Se a Ponte Preta tem um centroavante finalizador, que o Roger é um peladeiro, né? O Roger é um peladeiro. Desculpa o torcedor da Ponte, mas é um peladeiro. Se tem um finalizador, a Ponte Preta com certeza estaria entre os primeiros da tabela. Tá certo. Mas ainda falando nesse jogo, né, o Sheik fez o gol lá, Salvador, no finalzinho da partida, né? Grande Sheik, que acabou sendo suspenso lá pelo TJD. Você sabe, você considerou justa essa punição para o Sheik, Marcelo? No dia do jogo Corinthians e Atlético Mineiro, lá no Pacaembu, que o Corinthians venceu por 1-0, eu disse, inclusive na transmissão, o árbitro vai carregar a súmula, porque eu estava ao lado, o que eu ouvi o que o Sheik se dirigiu para o árbitro e proferiu os impropérios que não pode ser dito aqui. Meu Deus do céu, se sou eu, o árbitro, não vai nem pro STJD, eu saio na mão com ele. Eu saio na mão com ele, saio na porrada com ele, sério. Os impropérios que ele soltou foi coisa de louco, coisa que o jogador de futebol não pode fazer. Até o Tite ficou envergonhado, pegou no braço do Sheik e saiu. Bah, vambora, tia. Vambora, que o negócio vai piorar. Os elogios. Aí ele chutou bola e olha, saiu barato a suspensão de 6 jogos para ele, que na verdade acabaram se tornando 3, né? Porque o que carregou a súmula, o que eu li na súmula, foi tudo que eu escutei à beira do gramado naquele dia, naquele domingo. E saiu baratíssimo demais. Eu achava, é claro que esse negócio de 20 e tantos jogos, ainda ontem eu tentei conversar com o Dr. João Zanforlin, que ontem foi o julgamento do Sheik, e ele, através do efeito suspensivo, pode ser que entre amanhã diante da Sociedade Esportiva Palmeiras no Pacaembu. Ainda não saiu essa tal liminar, não foi concedido essa liminar para ele jogar amanhã ainda, não se sabe. Mas hoje pela manhã o Tite já fez o treino, colocou entre os titulares e saiu dando risada para todo mundo, deixando nas entrelinhas que ele pode jogar amanhã. Não sei. Tentei falar com o Dr. João Zanforlin, que é o advogado do Corinthians. Ontem foi julgado o Sheik, pegou essa suspensão, mas eu acho que através desse efeito suspensivo, acho que o Corinthians entra com o Emerson Sheik amanhã. Saiu baratíssimo demais pro Sheik, tudo que ele falou pro árbitro. Normalmente, pelo número de jogos, é concedido o efeito suspensivo, né? Acima de 2 jogos, automaticamente, se for solicitado, normalmente eles acabam concedendo. Agora, pode ter falado um monte de coisa, mas esse monte de coisa não interessou, porque o árbitro só colocou na súmula safado e sem vergonha. Só isso. Não. O que ele colocou na súmula foi só safado. Não, ele tem um monte ladrão, de pontinho. Safado e ladrão. Pra você ter uma ideia, isso gerou. Não, então ele colocou pontinho, não escreveu. Filho da. Sabe, ele colocou assim. E pra você ter uma ideia, isso vai gerar até processo pessoal. Já está um processo na vara civil e vai ser jogado processo contra o Emerson Sheik. Isso aí foi feio, né? O negócio foi feio. Esses impropérios que eu disse que aconteceu lá, que aconteceram no Pacaembu, não ficou restrito só à esfera esportiva, não. Isso aí foi um negócio sério que vai ser jogado lá mais adiante. Pode ter certeza que isso vai render muito fruto ainda. E ainda o Emerson, que gosta de uma encrenquinha extra-campo, né? Isso aí não vem ao caso, isso aí o problema é dele. Mas que vai acabar resultando num processo pessoal, isso aí vai. Já está, inclusive, em vias de receber essa demanda aí, o nosso querido Emerson. Já que você falou em encrenquinha aí, extracampo, né? Eu estava acompanhando hoje também. O Sheik ficou meio bravo que tinha um paparazzo atrás dele lá, tentando tirar foto. Aí ele colocou no Twitter que ele quase bateu o carro por causa do paparazzo. Né, que o paparazzo achava que ele estava com alguma mulher. Então, mas Sheik, qual o problema de você estar com mulher, velho? Pô, você joga no Coringão, não tem problema nenhum você estar com mulher dentro do carro, cara. O que você quer dizer com isso? Deixa o cara tirar foto, você vai bater o carro por causa disso? Deixa o cara, deixa o paparazzo, bicho. Ele ficou lá, tava bravo, pô, esses paparazzo, me deixa sossegar. Pô, não tem problema nenhum, você joga no Coringão, bicho. Olha. Novo plano sob medida. Rodobens Consórcio.